contaminando nossa mente, nosso coração, nos trazendo ódio, nos trazendo raiva, trazendo rancor, nos trazendo angústia, nos trazendo tristeza, se a palavra de Deus diz tudo ao contrário. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Se a promessa do Senhor é essa, por que estamos deixando Satanás nos vencer? Primeiro sintoma para a vida de um crente que começa a desviar é afastar da igreja. É não querer mais a igreja. Não querer mais ouvir a palavra. Não ter mais interesse pela palavra. Eu estou falando que o Senhor está mandando falar nesta manhã. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem e tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga aleluia. Podem sentar com a Bíblia aberta, queridos. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for na direção do teu Espírito. E nesta manhã pedimos perdão ao Senhor, Pai, em alguma área que pecamos contra Ti. Pedimos perdão também para o seu povo que peca contra Ti. Pedimos perdão ao Senhor de todas as nossas falhas, aquilo que deixamos de fazer para Ti. Pedimos perdão ao Senhor de todas as nossas falhas, em Cristo Jesus. Amém. Abra 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A primeira coisa com quem nós nos envolvemos. Quem é a nossa amizade? A Bíblia fala que muitos profetas andavam sozinhos, eram isolados. Porque é melhor às vezes andar isolado do que mal acompanhado. Às vezes é melhor ficar isolado com Deus do que ficar no meio de companhias ímpias, iníquas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos. Olha o conselho de Deus para nós aqui, através de Paulo. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Você crê nessa palavra? Diga aleluia bem alto. Bata as palmas para o Senhor.
Voltamos para Salmo 1. Irmãos, tem muitos crentes desviando, entrando onde não devia ter entrado. Há muitas pessoas se associando com quem nunca deveria associar. Deus não é o Deus que você glorifica a Ele e o seu sócio glorifica Satanás. Ele não aceita divisão de glória. Estou falando para quem está fazendo sociedade com pessoas que não têm comunhão com o Espírito. Se eu estou na trevas, eu faço sociedade com trevas, mas se eu estou na luz, não devo fazer sociedade com trevas. É para alguém nesta manhã que está aqui dentro e que está em casa. Pastor, eu sou um crente bonzinho, mas associei a um feiticeiro. Então Deus não vai dividir glória, você vai perder batalha por causa desse feiticeiro. Deus nunca dividirá glória com ninguém neste lugar e lugar nenhum. Ou glorificamos a Deus ou glorificamos ao diabo. Não existe meio termo. Ou a igreja está no Senhor ou ela está fora do Senhor. Ou temos comunhão com Deus ou temos comunhão com Satanás. Não existe meio termo, irmão. Não tem como adorar, agradar um e agradar o outro. Ou agradamos a Deus ou agradamos o diabo. Não existe meio termo. E o Senhor fala nas igrejas lá do Apocalipse, das 7 igrejas, e todas elas o Senhor fala, assim diz o Senhor. Estou falando às igrejas, está escrito lá, eu falo às igrejas. Está advertindo as 7 igrejas no Apocalipse. E o Senhor está advertindo não só 7 agora, mas todas as igrejas. Todos os crentes que dizem fiéis a Deus, cuidado, porque Satanás está tentando nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso, e temos que dizer para ele, sai! As palmas para o Senhor. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, sempre. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bata as palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 13, versículo 19 em diante. Os 4 tipos de homem que existe nessa terra aqui. O primeiro, que nunca alcançou a Deus. O segundo, tentou alcançar a Deus. O terceiro, alcançou a Deus e o perdeu. E o quarto é o que permanece nele. Eu sei que não é só para esta igreja a mensagem. É para muitas pessoas que estão vendo no oculto aí, que eu não sei quem é tu, mas tu sabe que a palavra é para ti. E foi para isso que o Senhor me chamou, para falar aquilo que muita gente não gosta de falar, a mensagem na íntegra. Mateus capítulo 13, 19, ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o diabo ou o maligno, arrebata o que foi plantado no seu coração. Este é o que foi plantado ao pé do caminho. Primeiro tipo de homem, ele tentou querer a Deus.
Ele se esforçou talvez um pouquinho para ser de Deus, mas o diabo não deixa. A palavra, quando começa a entrar no coração, antes de entrar, o diabo vem e arrebata, arranca do coração. Ouvindo alguém a palavra do reino, ele não consegue entender, vem o diabo e arranca com força, arrebatar e arrancar com força o que foi plantado no seu coração. Este é o que foi plantado ao pé do caminho. O cara está mendigando na beira do caminho. Está mendigando espiritualmente e vai mendigar financeiramente se continuar no estado que está. Versículo 20. Segundo agora, o que foi plantado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Irmão, o que eu mais conheço é gente que recebe a mensagem com alegria. Esse segundo tipo de homem é o que mais tem em Teoflotone no Brasil. É o que recebe, que mensagem, eu adorei, mas não permanece. Foi plantado em pedregais, que ouve a palavra, logo recebe com alegria, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofende. O segundo, reprovado por Deus. 22. O que foi plantado entre espinhos, ou semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus, e essa pessoa fica infrutífera. Essa que está destruindo a igreja. Eu não fico triste que aquele que vem domingo à noite recebe uma cura e some da igreja. Eu não fico surpreso com ele, porque é o primeiro ou segundo tipo de homem que não tem mais jeito para ele. Não tem não. Ele não quer Deus. Recebe com alegria, depois joga fora. O primeiro não quer nem saber, não deixa nem entrar no coração. O diabo rouba logo, ele dá lugar para Satanás. Ele não quer Deus. Não adianta. Quem não quer? Você pode dar ovo com carne na mão dele que ele joga fora. Você pode dar o melhor comida para ele, ele lança fora, porque é um porco, é um animal irracional que não quer Deus. Nem se o anjo vier na frente dele, ele quer, porque não quer. Quem não quer, não adianta. Já era. O segundo tipo de homem tenta, mas não consegue. Diga aleluia. O terceiro é o pior de todos. É o que está na igreja. É o que está dentro de um templo, mas está morrendo dentro do templo. Por quê? Porque ele está no templo fisicamente, mas mentalmente ele está no diabo. Ele não quer também. E as primeiras ofertas que vêm para ele ou para ela, eles esquecem de Deus. Eles esquecem de cumprir o que Deus quer com elas, e não aquilo que o Satanás joga no caminho delas. O que foi plantado entre espinhos é a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo, irmãos. Eu tive tanta decepção com gente dentro da igreja, que eu achei que ia cultuar comigo, porque amava Jesus, só estava aqui por interesses. Talvez interesse financeiro no ministério, talvez interesse em outras áreas que eu não sei dizer agora. Mas quando eu descobri que o interesse deles não era Jesus aqui, eu fiquei triste com essas pessoas. E muitas delas. O Senhor começou a me mostrar o que Ele passou há 2000 anos atrás na terra. E me fez sentir, naquele momento que muita gente falou assim, solta Barrabás e prende Jesus. Em 2004 eu preguei, começando essa igreja em 2001,
Nós começamos em 2001, quando foi 2004, Deus me deu uma revelação que ia chegar o tempo que o certo viraria o errado e os errados virariam os certos. E já estamos neste tempo, diga glória a Deus. Mas Deus permite para cumprir a sua palavra. Nós estamos no tempo que aquele que anda certo diante da palavra é um bobo, é um otário, e aquele que vive todo errado, ensinando errado, ajunta multidões. Eles enganam, eles fazem festas, mas uma coisa que eles não fazem, ter a presença de Deus dentro da igreja. O que mais interessa é isso. Tem muita gente enganando muita gente, cegos guiando cegos. Isto vai acontecer com a permissão de Deus, para esses cegos caírem no buraco e morrerem antes do tempo de Deus. Que foi plantado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra que é Jesus, sufocam a Deus. E essas pessoas começam a ficar infrutíferas. As pessoas começam a parar de dar fruto. Já começa a entrar setas na mente delas, que estão perdendo tempo onde elas estão. Já começa Satanás a trabalhar de uma forma e traz ofertas para você, oferendas para você, afastar do templo do Senhor. Começa a jogar seta na sua mente dia e noite, porque você está dando lugar para Satanás, você não está lendo mais a Bíblia, você não está orando, você não está buscando a Deus com sinceridade. Então o diabo começa a entrar na sua mente. Na mente de muitas pessoas. Muitas vezes o diabo tentou me influenciar. Você continua pregando, a maioria não quer nada. Qualquer feriadinho na igreja todo mundo some. Você está perdendo o seu tempo, otário. Sai, diabo! Eu fui chamado para aqueles que querem ouvir a palavra, e vou pregar para eles, independente se querem ou não. Eu prego aquilo que Deus me determinou a fazer. Doe a quem doer e bata em quem bater. Esta é a profecia. Ao Senhor a glória. O problema do terceiro homem, ele é pior de todos. Por quê? Porque ele já estava dentro de um templo, com o Espírito Santo dentro dele. Já estava um crente fiel. Satanás, vendo que já perdeu aquela pessoa, como a mim e você, diga aleluia, ele vai jogar alguma coisa no seu caminho para te atrapalhar. Olha quantos homens de Deus, que eram homens de Deus, envolveram na política e caíram. Olha quantos homens de Deus, na frente de ministérios, deixaram o seu chamado para fazer outras coisas. E eu fui quase uma vítima da mão de Satanás, que me lançou uma coisa que era para me embaraçar nesta coisa e não era para me estar mais aqui. Mas quando eu percebi o erro no espírito, eu pedi perdão a Deus do negócio, pulei fora dele e vendi para lá e falei, meu chamado é aqui. As palmas para o Senhor, eu enxerguei a tempo. Tome cuidado para ninguém roubar a sua coroa. Podemos trabalhar, podemos ter os negócios, sim, mas não em primeiro lugar. Porque se os negócios, as coisas que você tiver, for o primeiro lugar da tua vida, você está no caminho errado. Que adianta um homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que adianta eu ganhar tudo e perder a salvação? Versículo 23. Mas o que foi plantado em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Diga aleluia. As palmas para o Senhor.
Voltando para 2 Coríntios, para nós definirmos aqui, no capítulo 6, versículo 14. O terceiro tipo de homem, alguma coisa é lançada no caminho dele ou dela. A Bíblia diz que não podemos dividir o nosso coração com o Senhor. Deus pode nos dar tudo nesta terra, podemos ter fortunas, podemos ter muito dinheiro, mas nosso coração tem que estar em Deus. Eu conheço um grande empresário em Valadares, do ramo de imóveis. Ele constrói, vende também, construtora também. O homem, você conversa com ele, com meia palavra, ele te converte rapidamente. Você vê que o cara não está nem aí pelo que tem. Ele não preocupa, ele fala assim, tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. E o que ele ganha, ele investe em missionários fora da nossa nação. Ele investe, ele acredita, ele não está preocupado, porque ele sabe que tudo isso aqui é matéria, mas ele ganha e Deus dá mais a ele, porque tudo que ele lança já está vendido, irmãos. Deus é com ele. Agora o rico zurento, aquele que só veste para si, aquele que só pensa em si, Deus desagrada dele. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça, irmão? Que comunhão tem a luz com as trevas? Aí a gente fala assim, pastor, fulano é um grande apóstolo, um grande pastor, ele deixou de ser para enfiar a cabeça dele lá no Congresso Nacional. Que precisa de homens de Deus lá, eu também concordo que precisa, mas não pastor presidente. Mas não apóstolo, mas não quem tem um chamado específico. Eu não vou falar nome não, para não ofender ninguém, hein? Ninguém. Tinha um grande louvorista no Brasil, ganhando milhares e milhares de almas no Brasil e no exterior. Você falar o nome dele, você já sabe quem é. Ele se candidatou a deputado federal, ganhou. É lógico, o pessoal gosta, vota nele. Pastor tem influência. Aí ganhou para deputado federal, cumpriu o mandato. Mas você não viu falar nada dele diferente, porque ele estava no meio do sistema que não conseguiu mexer em nada. Muito bem. O Senhor usou uma profetisa de Deus para ele. E falou com ele assim, acabou o teu tempo na política. Quer dizer, não era nem para ter começado, mas já que você cumpriu o mandato, não se envolva mais. Tá bom, agora você é vereador da minha cidade. Sacode o irmãozinho, diga aleluia. O cara já desceu, deputado para vereador, vai mexer com isso para quê? A agenda lotada no Brasil todo louvando a Deus. A agenda lotada no exterior louvando a Deus, ganhando almas no louvor dele. Veio a Covid, foi para o saco preto e foi embora. Estava se candidatando a vereador no seu estado, na sua cidade. Deus havia dito para ele. Irmãos, eu levo muito a sério as coisas de Deus quando Ele fala comigo. Às vezes o profeta fala, eu peço a Deus para falar comigo primeiro. Senhor, se é testificando, é amém. Se não, é mentira daquele falso profeta. Mas se confirmou e é verdade, vai se cumprir. Então, a prudência do homem de Deus tem que ser grande. Da mulher de Deus tem que ser grande. Dos espirituais da igreja tem que ser grande. Para não deixar nada nos desvirtuar ou nos tirar da presença em que o Senhor nos escolheu para fazer. Foi o Senhor que nos chamou para fazer, não foi homens. Tome cuidado com isso. Uma advertência. Este que pretendia já se candidatar a vereador, Deus o matou, levou logo. Foi salvo? Foi. Era abençoado? Era. As músicas ficaram para nós hoje? Ficaram. Mas onde está ele? Debaixo de 7 palmas da terra.
Deus teria anos com ele ainda? Sim. Porque aonde ele pisava e louvava, multidões aceitavam Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele desvirtuou da sua vontade. Tome cuidado de você afastar da vontade de Deus. Diga aleluia. Eu tinha vontade de voltar para a empresa, irmão, mas Deus não deixa. Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar, não gosto de ficar parado, eu gosto de trabalhar, sim ou não? Só que na obra eu percebi que eu trabalho mais do que na empresa, porque aqui é problema na cabeça de todo mundo, todo dia. E quase perco esse coração por teimosia contra Deus, porque aquilo que eu tinha lá estava me desviando de Deus. E eu percebi o erro, Senhor, dobrei o joelho, perdoa, porque eu estou errado aqui. Aqui não é meu lugar é lá, aqui. E quando eu decidi vender aquilo que Deus me deu, quando eu vendi no dia 10, 17, o Senhor usou o médico e falou, estou tirando esse marca-passo do seu peito. E o sonho profético, Deus vai mostrar lá atrás o que o Senhor ia fazer na minha vida. Porque Deus enxerga lá no final o que está no começo. Deus enxerga no começo o que está no final. Ele já sabia que eu ia obedecê-lo e assim Ele me honrou. As palmas para Ele. Cuidado, hein? Que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, eu estou vendo crente aí andando de bracinho dado com ímpio. Eu estou vendo crente tomando uísque com ímpio. Cerveja com ímpio, cachaça com ímpio, fumando com ímpio. Só não vou falar cocaína e maconha porque eu não tenho testemunho e prova para dizer. Mas o resto faz tudo. Estou vendo crente indo para a feitiçaria. Não aqui só tem santo de Deus. Estou falando para aqueles que não estão, diga aleluia. Crente buscando videntes. Uma certa feita, uma determinada pessoa foi na minha casa pedindo oração. Quando eu orei, eu vi um braço de uma mulher cheio de pulseira sacudindo para o lado dela. Eu falei, irmã, você foi buscar isso? Aí a mãe deu um pulo, que a mãe é aquelas crentes religiosas do máximo grau. O que é isso? A minha filha é crente. Eu falei, mas Deus está me mostrando uma pulseira branca aí, sacudindo para o lado dela. Ela chamou no canto assim, na época eu era, acho que eu não era pastor, não era nada, né? Rogério, eu fui numa mulher para ler minha mão. Falei, como é que é? Fala para tua mãe que não acredita. Não, mãe, eu fui numa mulher lá para ler minha mão. Crente na frente da igreja, consultando espíritos adivinhantes. Eu vou dizer outro negócio aqui, mas não posso falar nome. Tem até pastores buscando esses cantos por aí. Isso é sério que eu estou dizendo e é real o que eu estou dizendo. Duas pessoas diferentes me falaram uma coisa que eu não acreditei não. Eu falei, não é possível. Uma pessoa muito séria aqui da igreja, que o seu parente ouviu um certo líder em Teoflotone ir para um centro de macumbaria e falar, Rogério Bernardi, acaba com ele. Eu falei, não, isso é mentira, irmão. Um pastor não faz isso com o outro, se é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não faz a obra contra outro, eu não acredito nisso. Eu falei, isso é mentira, não é mentira. Quem falou era sério, podia ser mentira. Quem falou é honesto. Falei, tá bom, guardei no meu coração, tá bom. Aí um dia me convidaram para ir orar na casa de uma senhora. Aí uma moça frequentando aqui, fui na casa da senhora, que é a sogra dela, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, falou assim, a minha sogra tem algo para te dizer. Eu falei, o que essa mulher tem para falar comigo, Jesus? Eu fui orar por ela, orei por ela, ela falou assim, só sabe que eu já mexia com essas obras, né? Eu falei, não sabia não, a senhora mexia com feitiçaria? Eu era mãe de santo. Falei, tudo bem, então vamos orar, Deus quebra. Não, já quebrou, eu sou crente hoje. Mas só que teve um líder aqui em Teoflotone, é o mesmo. Falou o nome dele para mim, que eu não posso falar questão de ética, que eu não quero escandalizar. Ele pediu para fazer obra contra o Senhor para te matar. Falei, não acredito, Jesus. Testemunho de dois é verdadeiro. Duas pessoas que não tinham ligação me falaram a mesma coisa daquele certo líder de Teoflotone que fez a obra contra mim, para me matar. Você está chocado, né, irmão?
É porque tem muita gente na frente do altar que não tem nada de Deus, só tem Satanás na vida deles. Deseja o mal para o próximo, não quer a sua prosperidade, não quer a sua bênção e quer ver a desgraça no ministério dos outros. Porque eles têm Rogério Bernardi como concorrente deles. Eu não tenho concorrente, eu tenho ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos. Ou é muito ou pouco, não interessa. O que Deus colocou, Deus garante. O mesmo líder, 2 vezes para me matar. Hoje ele não está mais em Teoflotone. Foi tirado daqui. Eu não sei como é que ele não morreu ainda, porque mexer contra a obra de Deus é perigoso, irmão. Porque ele não estava matando Rogério Bernardi, estava matando o profeta Rogério Bernardi. Eu quero dizer para você que tem coisa que parece absurda, que não é possível, irmão. Nem eu acreditei, falei, não é possível, mas 2 pessoas diferentes me falaram e falaram, não estou mentindo. Você pode até pensar quem é, mas não posso falar. Para mim era impossível, porque é uma pessoa que eu admirava, tinha um respeito por ela, acreditava ser de Deus, fez isso contra mim. Olha para o teu irmão e diga assim, nem tudo que parece ouro é ouro. Nem tudo que reflete bonito é ouro. Irmão, tome muito cuidado. Nesses últimos tempos, eu posso ser grosseiro na maneira de pregar. Uma coisa, eu sou sincero com você. Eu tenho temor a Deus. Com todas as minhas falhas. E eu sei onde o diabo quer me derrubar. Eu sei que é onde o diabo quer nos afrontar. Mas quando nós voltamos para Cristo, falando, Senhor, nos dá temperança, nos dá paz, nos dá harmonia, nos dá pacificação diante da luta, Senhor. Irmãos, não brinque contra a obra de Deus. Se Deus te chamou, submeta, obedeça, porque quando obedece, submete, as portas do inferno estão trancadas do diabo contra você. Deus recebe, te abençoa e abre portas aonde não tem, porque só Ele tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Vamos encerrar. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não dá mais. Vocês querem almoçar já, né? Sim ou não? Não? Só uma falou assim, não. Quantos querem almoçar? Diga aleluia. Ah, aumentou. Então a maioria ganhou. Vamos encerrar, amém? Eu tinha mais coisas para falar aqui sobre com quem nós associamos. Isto é tão grave. Eu quero que você faça uma experiência, você crente no Senhor, diga aleluia. Associe hoje com uma pessoa ímpia. Daqui a um ano você volta a conversar comigo. O que eles vão fazer com você? Vão te depenar. Faz a experiência. Ah não, o pastor está mentindo, vou fazer. Eu faço ela com o que eu quero, faz. Eu não vou dar nem um ano para você vir aqui chorando, pedir perdão para mim e para Deus no que eu falei se é mentira. Com quem você está associando? Com quem você está se assentando? Está sentando com quem? Ah, eu estou no sufoco, eu estou na prova, eu estou isso, eu vou sentar com ele para tomar uma cachaça com ele. Esse negócio de crente já era. Tu vai ver naquele grande dia o que eu preguei aqui, se é mentira. Afasta-te destes. Quem é teu amigo não quer ver você no buraco não, meu amigo. Quer ver você crescer. Quem é seu amigo quer ver você cheio da unção. Mas quem é teu inimigo quer ver você arrebentado. Nas drogas, nas bebidas. E emocionalmente você destruído. Vamos orar a Deus nesta manhã.
Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, para que não caiamos na mão de Satanás. Que viemos cair na mão de Satanás. Caímos na certa português, né? Sou bom no inglês, mas português eu falo. É sério. Que não possamos cair na mão de Satanás. Ficou mais bonito, né? Você sabe português, eu. Diga aleluia. Amém? Então vamos orar a Deus para encerrar. Toda glória, tua doce presença, somos o teu templo, Senhor, e te devolvemos a reverência. Então levante do teu altar, e somos honrados e abençoados em nossos louvores para ti.